me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Nosso bom dia, nossa comunidade São Nicolauense, nossos amigos aqui do centro, nossos amigos dos bairros, das vilas, interior de nosso município, nossos amigos de outros municípios vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos internautas, que têm o costume de nos escutar todos os sábados, e estamos aqui hoje, graças a Deus por essa oportunidade. Tive sábado retrasado, estive viajando, não pude estar aqui. Não que não estivesse aqui, estava aqui, mas estava um pouco debilitado da viagem, cansado. Aí a gente descansou no sábado. Feliz, graças a Deus, hoje por poder chegar até o lar de vocês, podendo, trazer mais uma edição do programa Caminhando com Fé da Igreja Batista Nacional, e nós somos gratos a Deus por poder ter essa oportunidade de poder trazer alguma mensagem da Palavra de Deus, em que venham primeiramente tocar no coração de Deus e depois tocar no coração de vocês que nos ouvem. A palavra nos manda que devemos semear a palavra. Então eu tenho esse propósito, eu fiz esse compromisso com Deus, e eu estou aqui procurando fazer aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que Deus tem nos dado, nos capacitando, porque não somos nós que nos capacitamos, mas sim Deus, através do seu amado Filho Jesus Cristo, é aquele que nos capacita para fazer isso. Se nós tivermos um coração obediente, se nós tivermos o amor e a consideração por essa palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige e que nos manda que devemos semear ela. Então nós estamos aqui com essa oportunidade, agradecido a Deus de poder, hoje sábado 17 de maio, mais um mês que já está correndo. Hoje já passamos do meio do mês, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a todos os ouvintes, quero já agradecer a minha esposa no meu lar, os meus vizinhos, os meus amigos, os meus irmãos, o meu filho, o Márcio, ali na agropecuária, que está ali. O Márcio ontem esteve de aniversário, então sou muito agradecido pela vida do meu filho, que ontem até aqui Deus tem sustentado a vida dele, e é mais um ano, que Deus permitiu e que Deus vem dando experiência, sabedoria e capacitando naquilo que faz, A gente é grato a Deus por essa misericórdia de Deus sobre a vida dos filhos. E o Márcio, onde estava aí completando mais um ano de vida, e a gente esteve reunido com ele ontem à noite orando, buscando a Deus ali, agradecendo a Deus por Deus ter resgatado o Márcio, da onde também eu vi, da onde Deus me resgatou toda a minha família um dia, Então a gente só tem a agradecer a Deus. Mas eu quero estar orando com vocês que me escutam, e vocês são livres, Você pode ligar aqui para a rádio, aqui para o 9992 5626, pelo 9998 4514 e pelo 96738402. Você pode pedir, você pode participar aqui, pedir a sua louvor, pedir a sua oração, e nós vamos com certeza, dentro do programa, atender o seu pedido, a sua oração. Vamos estar orando por vocês. Então eu quero já de imediato, para iniciar esse programa, eu quero deixar uma oração para vocês. Eu quero estar orando com vocês.
Senhor, meu Deus e meu Pai, através do seu querido amado Filho Jesus Cristo, Pai, nós queremos mais uma vez, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai, por a oportunidade, Senhor, que o Senhor me dá de estar aqui diante do microfone dessa rádio, podendo chegar em centenas de lares, né, podendo levar a sua mensagem, poder estar orando por esse irmão, por esse amigo, por essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Senhor, eu não sei qual seria o problema desse filho, desse amigo, desse irmão, mas o Senhor sabe, e eu creio, Senhor, que o Senhor, no momento que nós oramos, o Senhor entra com a providência e a necessidade, qual for que o teu filho possa estar passando neste momento, Senhor, nós colocamos diante da sua presença e viemos lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha restaurar, venha curar, venha fazer um milagre, venha fazer com que o teu filho, Pai, se anime, com que ele possa, Senhor, ser restaurado, onde o desânimo muitas vezes bate, mas nós oramos nessa manhã e no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que muitas vezes o inimigo arma sobre a vida dos teus filhos, e determinamos a restauração, a cura e o milagre, porque sabemos que o Senhor é um Deus de cura e de milagre. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, meu Deus, né, por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Eu quero estar pedindo, né, para nossa amiga ali rodar o primeiro louvor, e o primeiro louvor é de Gerson Rufino, Eu Te Amarei, né, nossa amiga Vitória, né, está ali nos trabalhos técnicos, né? A Vitória é bênção, né? A Vitória, né, já tem nos acompanhado aqui nesses tempo aí que estamos aí fazendo a programação, e graças a Deus pela vida da Vitória, sua família, que Deus abençoe ricamente, né? E vamos mandar esse louvor, né, a todos os irmãos, os amigos, né, os amigos que estão trabalhando no comércio aí, os amigos que estão aí nos seus lares, tomando seu chimarrão, outros tomando seu café, alguns já preparando, né, o seu alimento para o meio-dia, né? Então nós vamos rodar o primeiro louvor, Te Amarei, com Gerson Rufino. Se passa no teu coração, eu te conheço, sei a causa dessa solidão. Conheço o teu ponto fraco, sei os seus defeitos. Mesmo assim vou dar um jeito na situação. Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo. Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço. Você diz eu não sou nada e nem tenho valor, mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço. Você fala que o mundo inteiro te esqueceu, mas esquece que o seu grande amor sou eu, que dei a vida em sacrifício só por te amar. Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar. Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz. Sofri, chorei, a te ver na bonança, o deserto eu enfrentei. Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz. Sofri, chorei, a te ver na bonança, o deserto eu enfrentei. Você diz eu não mereço, mesmo assim te amo. Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço. Você diz eu não sou nada, nem tenho valor, mas foi por ti um dia que eu paguei um alto preço. Você fala que o mundo inteiro te esqueceu, mas esquece que o seu grande amor sou eu, que dei a vida em sacrifício só por te amar. Abri os braços lá na cruz, morri em seu lugar. Te amei, te quis, meu sofrimento foi pra ver você feliz. Sofri, chorei, a te ver na bonança, o deserto eu enfrentei.
Jesus passou por mim e por você. Jesus passou por um deserto. Jesus passou por tantas aflições. Jesus foi injustiçado. Jesus foi humilhado. Passou por tudo o que passou, como nós sabemos da história de Jesus. Mas por o amor de mim e de você que me escuta nessa manhã, então Jesus foi tão amoroso comigo e com você, que enfrentou a cruz. Para quê? Para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos. Jesus encarou tudo isso. E Jesus é tão bom que continua tão bom. Ele encarou todo esse sofrimento lá na cruz e ressuscitou, e está vivo, e tem estado em todo instante conosco, comigo e com você, nos sustentando, nos guardando, nos livrando. Quando estamos enfermos, Ele está conosco. Como estamos passando por uma cirurgia, Ele está conosco. Quando estamos passando por um deserto, Ele continua conosco. Quando estamos na alegria, Ele continua conosco. Quando estamos na bonança, Ele continua conosco. Quando estamos aflitos, Ele está conosco. Ele nunca abandona nós. E nessa manhã, meu irmão, meu amigo, se está passando por um momento aí de enfermidade, de luta, de desânimo, de desgosto, de incerteza, saiba que Jesus é a solução. Jesus é o caminho e a verdade. Sem Ele é impossível você encarar o seu problema. Problemas todos nós vamos ter, mas quando eu e você tivermos esse Jesus que morreu lá na cruz, conosco nós vamos vencer qualquer tipo de luta, de enfermidade, de ansiedade, de angústia, de aflição, de relacionamento. Com Jesus nós podemos enfrentar toda a aflição das nossas vidas. Muitas vezes quando o esposo cai no álcool, cai na droga, o filho cai na droga, cai na prostituição, só Jesus pode resolver o nosso problema, a nossa situação. Foi Ele quem me tirou da situação em que eu vivi, no álcool, no erro, na droga não, mas na prostituição, na mentira. Jesus teve misericórdia de mim e me resgatou e me levou ao teu Pai. É Deus que tem me sustentado. E Jesus quer isso de mim, quer isso de você, é isso que Ele quer fazer na tua vida. Se teus caminhos são tortuosos, Ele pode endireitar os teus caminhos. Se você não tem mais alegria, Jesus pode te dar essa alegria. Se você está enfermo, o Senhor Jesus pode te restaurar. Mas eu quero te falar nessa manhã, meu irmão, não te deixe te dominar
pela voz do teu inimigo. E olha que nós temos um inimigo terrível, um inimigo que mesmo quando Jesus enfrentou a cruz, quando Jesus passou fome, o inimigo tentou Jesus. Jesus poderia até, conforme o inimigo diz, tu tem poder, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus disse, nem só de pão vive o homem. E o inimigo continuou tentando, e assim é nas nossas vidas. O inimigo muitas vezes continua tentando para que você obedeça o que ele quer, que você não busque a Jesus, que você não conheça Jesus. Mas só Jesus pode te dar salvação e te dar alegria que em outro lugar tu não encontra. A tua alegria, a tua paz, a tua restauração é só em Jesus. É só Jesus que vai levar a Deus o nosso problema. Quando eu estou passando por uma grande luta, eu clamo a Jesus. Eu sei que é só Ele que eu preciso clamar e é só nele que eu vou confiar. Sim, a gente tem lutas. Eu, quando passo por um problema, eu clamo a Jesus, oro a Jesus e descanso. Descanso porque eu sei que Ele vai prover, eu sei que Ele pode. Eu conheço a palavra, eu sei que Ele cura, Ele restaura, Ele faz todas as coisas. E a palavra de Deus nos manda que devemos pedir. E se pedirmos com fé, nós vamos ser alcançados. Se nós vivermos pela palavra de Deus, nós vamos passar todas as aflições, todas as tempestades que vêm nas nossas vidas. E elas vêm. Essa própria palavra nos diz que nós vamos passar por dias maus. Ela fala nos dias maus. E todos nós temos os dias maus. Mas quando eu e você temos Jesus dentro desse coração, nós vamos vencer os dias maus. Porque nem tudo é bonança, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? É o nosso Senhor Jesus, é Deus que através do seu amado Filho Jesus Cristo nos fortalece. Nós podemos fazer todas as coisas no nome de Jesus. Nós podemos vencer todas as coisas em nome de Jesus. Nós temos visto tantas maravilhas de Deus fazendo na vida das pessoas aí. Nós temos orado e nós temos visto os milagres acontecer. Eu conto de imediato aqui 2 testemunhos que a gente viu o manifestar de Deus tremendo. Em poucos instantes assim a gente viu o agir de Deus tão forte na vida da irmã Ana, do irmão Katsumasa, do filho deles que nasceram, o Samuelzinho, nasceu prematuro, passou por uma grande luta, a irmã Ana, para poder no nascimento do seu filho, teve muito sofrimento, mas venceu, seu filho nasceu prematuro, mas foi lá para a UTI, está lá ele hoje, graças a Deus, já quase pronto para vir embora, porque tem que ficar aquele tempo lá, mas passaram por grandes lutas, mas passaram com Jesus. Essa criança teve meningite, foi operada, Deus curou, está curado. Em poucos dias mais esse filho estará nos braços dos pais, dentro da sua casa, do seu lar. E nós crendo, e nós sabendo que Deus está no controle. E Deus tem feito isso.
E Deus quer fazer na tua vida se tu está passando por esse problema, por uma luta. Não vou dizer por esse problema que essa criança passou, que essa família passou, mas todos nós temos problemas, temos lutas, temos angústia, temos aflição. Quem sabe você está passando por um momento desesperador na sua vida, de uma enfermidade, mas Jesus tudo pode. Deus pode curar a sua enfermidade. Através de quem? De Jesus. Se você passa aí por um momento na sua vida, dias difíceis, dias maus, clame-se a Jesus, aceite-se a Jesus na tua vida. Ele quer endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Ele foi um que endireitou as minhas veredas, minha e de toda a minha família. Porque eu não conhecia até certo tempo, até 10, 11 anos atrás, eu não conhecia verdadeiramente a Jesus. E o momento em que eu aceitei, que eu comecei a viver essa palavra, a ler, a praticar essa palavra de Deus, eu tenho tempestade, eu tenho problemas, eu tenho aflição, eu tenho cansaço, mas eu tenho Jesus que me faz suportar tudo isso e que me garante ainda uma salvação. Que me garante uma salvação. Se eu vindar verdadeiramente, se eu aceitar Jesus Cristo, em minha vida, e aceitar as águas do batismo, eu nasço uma nova criatura. E se eu viver depois dessa nova criatura, segundo a palavra de Deus que fala e que relata, não sou eu sou uma nova criatura, aí eu herdarei o direito de minha salvação, e você é livre para isso. Nós estamos aí anunciando a palavra, estamos aí alertando que esse Jesus pode mudar a minha e a tua história. A minha ele mudou, e ele quer mudar, e ele pode mudar. O teu problema que tu acha que muitas vezes é tão grande, mas para Deus não é nada. Pensar, você está passando por um momento muito difícil na tua vida, tome uma posição. É um conselho que eu te dou, tome uma posição. Eu estava passando por um momento tão terrível na minha vida que até passei pelo vale da morte. Passei pelo vale da morte, sim. Mas Jesus tinha um plano, e como tem um plano com a minha e com a tua vida, eu não desobedeci, eu obedeci a Ele, e Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver. Hoje eu sirvo a Ele e estou aqui anunciando a palavra dEle. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós venha ouvir Ele, venha aceitar Ele. Mas eu aceito Jesus. Sim, é simples aceitar Jesus, mas tu tem que viver como Jesus viveu aqui nessa terra. É a palavra que fala. É a palavra de Deus que diz que nós temos que imitar a Jesus Cristo. E o momento que nós começamos a conhecer essa palavra, que nós começamos a ser um imitador. Você não vê o Ney hoje bebendo. Você não vê o Ney hoje enfiado onde ele era antes. Jesus me transformou. Mas eu tenho obedecido a palavra. Ele me transformou, mas eu tenho que obedecer, viver a palavra, ler ela, buscar e viver por ela, comer da palavra de Deus, me alimentar dela. E é essa oportunidade que Deus quer te dar. Porque nós sabemos que Deus de que nós nascemos, nós viemos falar que Jesus Cristo
Virá. E a palavra dele diz que virá. A palavra dele é muito certa. Ele morreu, ressuscitou, subiu os céus, está sentado à direita de Deus Pai, preparando lugares e há de vir. Mas nem eu, nem você, nem o próprio Jesus sabe a hora. Mas uma coisa eu te digo, está vindo todos os dias. Alguém está vindo. Ah, faleceu o fulano lá. Veio. Ele está preparado, ele foi preparado, ele se preparou. Então não existe tempo para perder, nós temos que estar preparado. Nós temos que aceitar a Jesus em nossa vida e viver como Jesus viveu. Não é o Ney aqui que está mencionando que tem que ser assim. A palavra de Deus que ficou escrito que temos que viver pela palavra. E é como eu disse, estamos aqui alertando. Então que você medite, que você decida no teu coração aí. Muitas vezes você tem o desejo de aceitar a Jesus Cristo, de viver nos caminhos de Jesus. Mas aí o mundo oferece tantas coisas. E as coisas do mundo é muito boa aos olhos do ser humano. Mas melhor que Jesus não existe. Melhor que estar nos caminhos de Jesus não existe. Porque eu sei disso, porque eu vivi lá. Eu vivi lá fora. Antes de eu aceitar a Jesus Cristo na minha vida, eu aceitei nas coisas que eu vivi, nas coisas que o mundo oferecia. E era tão bom o momento, mas aí depois, logo após o momento, era angústia, era aflição, era tantas coisas. Não que eu não tenha hoje, eu tenho, mas hoje eu tenho Jesus. Eu sei que Jesus não me deixa estar nos caminhos tortuosos. Jesus me exorta. Quando a carne é fraca, quando os olhos já olham para algo que não é para olhar, se já olha com com cobiça, o Espírito Santo já nos confronta. Tira o olho. É assim que procede. Então o Espírito Santo de Deus nos instrui, nos direciona onde andar. Onde nós colocarmos o nosso pé, tu não vai tropeçar. Por quê? Aceitamos a Jesus Cristo, vivemos na obediência da sua palavra, e é assim que vai acontecer, assim que vai acontecer na tua vida, assim que vai proceder na tua vida. E nós estamos aí, anunciando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, procurando estar pronto para quando vier, quando Jesus vier, quando a morte chegar. A morte vai chegar, e será que nós estamos prontos? Será que estamos prontos? Será que estamos preparados? Então eu te convido a se preparar. Nós temos anunciado. Aqui nesses microfones de rádio tem sido anunciado. As igrejas estão anunciando. As igrejas estão anunciando. Mas aí as coisas que o mundo oferece é muito melhor que... para muitos é muito melhor do que ouvir a Deus, que aceitar a palavra de Deus, que aceitar a Jesus Cristo. O
tempo está se correndo, irmãos. O tempo está se correndo. Estamos ficando velhos. Não sabemos a hora que a morte chegará. E aí estamos preparados? Porque a morte chega a qualquer instante. Temos que estar preparados. Temos que aceitar a Jesus, viver nos caminhos de Jesus, para herdarmos um dia a coroa prometida que tem nos céus para nós. Porque segundo a palavra de Deus é para lá que vamos. Mas só vai para lá aquele que aceita Jesus e que vive nos caminhos de Jesus. Porque aquele que vive, longe, que está lá no outro caminho, porque a palavra diz que há dois caminhos, os céus é muito estreito, mas o que leva à perdição é muito largo. E são poucos os que vão ir. Eu tenho tentado me esforçar para me subir. Sei que não vai ser fácil, mas estou no caminho. E se você estiver no caminho, você também vai ter essa esperança de encontrar um dia com Cristo. E eu não quero ir lá para o caminho largo lá mais. Jesus me resgatou de lá e eu não quero mais botar os pés lá. Porque eu quero a glória, eu quero os céus, eu quero morar com Jesus. Pode até se perguntar, você pode até falar mas tu vai ali para o cemitério? Lógico que eu vou ali para o cemitério. Os ossos vai para ali, a carne, meu corpo vai para ali. Mas Jesus virá um dia e vai acordar tudo aquele que dorme, segundo a palavra de Deus. A terra, a água, vai prestar conta de todas aqueles que morreram. Todo mundo vai ressuscitar. E aquele que fez boas obras, aquele que esteve preparado, vai subir aos céus. E aquele que não esteve preparado, vai arder no inferno. É a palavra que diz. Eu não estou aqui amedrontando e nem inventando nada. A palavra de Deus diz isso aí. Então que nós venhamos meditar, meus amigos. Que você possa meditar nisso que eu estou falando para você. Que essa manhã o teu coração seja tomado pela graça do Espírito Santo. E nessa manhã você venha decidir através disso que eu estou pregando para você. Não endureça o teu coração. Deixa que Jesus entre e faça morada. E procure conhecer a Jesus. Ele tem sido tão misericordioso, tão bondoso. E Ele está à porta. Está todo um instante ao nosso lado. Quantos livramentos Ele nos dá no dia. Mas não é só isso que Ele quer. Ele quer que nós aceitamos eles e vivamos como Ele viveu. Então fica aqui para ti essa reflexão. Isso é uma reflexão da palavra, uma orientação para você. E aí você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Você pode até ser enojado que eu estou te falando aqui, mas é a realidade, é a verdade. É o que Deus nos manda pregar, nos manda falar. Muitas vezes você não conhece, mas nós estamos aqui para alertar, nós estamos aqui para orientar. E dizer para você que é somente Jesus. Somente Ele, você tem que aceitar a Jesus. Sem Jesus nós não vamos ao Pai. É a palavra do Senhor que nos diz: aceite a Jesus todo o teu coração. E aí você conhecerá o Pai. E Jesus foi tão misericordioso, tão bom com nós, conforme falei.
se comunicou com Deus lá e firmou o propósito. Não, eu vou para a cruz. Vou para a cruz. Vou lá sofrer, morrer, cuspirem, me judiarem, pregarem prego nas mãos, botar coroa de espinho, açoitado. Que dor! Por o nosso amor. E será que nós temos sido gratos por esse amor? Será que temos sido gratos? Então reflita, meu amigo, meu irmão. Eu vou deixar essa reflexão para você nessa manhã, pedir para Vitória olhar para nós se tem alguém na live ali e rodar mais um louvor para nós. Vitória, temos alguém na live? Bom dia, irmão Ney. Temos na live a Marinês Monteiro. Bom dia, paz do Senhor. Peço uma oração para mim e minha família. Roseilane Garcia. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe sua família. Peço oração. Dina Parede Nunes. Bom dia, na paz de Jesus. Peço oração em favor da minha saúde. Deus abençoe a todos. Muito bem, nossa Marinês Monteiro, né? Vamos estar orando, irmã Marinês, por ti. Marinês tem cultuado com nós ali. Deus abençoe, Marinês, a tua vida, teu esposo, tuas filhas, né? Graças a Deus pela tua vida, nós vamos estar orando. E a nossa irmã Roselane Garcia, né? Deus abençoe sua vida, irmã Roselane. Vamos estar orando pela senhora. E minha mana Diná, né? Lá em Gravataí, né? Está conosco, minha querida mana, que há poucos dias atrás estivemos juntos, né? E ela que esteve bastante enferma, mas é aquilo que eu disse, oramos, né? Tantas orações, tanto nossa aqui quanto lá do seu culto da igreja, nossa família, né? E nossa mana, graças a Deus, se restaurou. Um abraço aí, mana Diná, mano Leandro, um abraço de Mara e toda a família aí de Gravataí, aliás, de Gravataí, de Cachoeirinha. Nosso carinho, nosso abraço a vocês aí. E vamos então estar rodando mais um louvor e depois nós vamos estar orando, né, por essas irmãos, por esses amigos, né, que nos ouve, que nos pede oração aqui. Aqui eu tenho aqui, deixa eu ver quem que eu tenho aqui. Minha amiga Marivane, né, em Pirapós, na audiência. Fátima Matuso, né, o programa está uma benção. E os nossos irmãos, cadê os irmãos? Da Batista hoje ninguém se acordou, né, para nos mandar uma mensagem. Estão dormindo, hoje é sábado, estão descansando. Nós vamos ouvir, né, com Gerson Rufrino, o segredo é orar. Estou aqui, sabe de onde vim, onde me feri, sabe tudo, Pai, de mim. O peso desta cruz já não suporto mais. No mar de aflição, no cais da escuridão, seja meu farol, meu canto.
Antes de eu naufragar, preciso me ancorar em seu porto, em sua paz. Quero ouvir a sua voz, Senhor. Vim pra me entregar a ti. Mesmo que eu não diga nada ou me perca nas palavras, sabes que estou aqui. O meu choro é de cansaço, ó Deus. Minha fé se abalou. Quero sentir seu abraço. Me perdi, não me acho. Já desconheço quem sou. Estou chegando aí, arrancando o mal pela raiz. Se veio buscar resposta pra cada ferida exposta, vai restar só cicatriz. Sua fé vou restabelecer. O segredo é orar. Me adora além de tudo, que serei o seu escudo até a guerra acabar. Ó meu filho, estou chegando aí, arrancando o mal pela raiz. Se veio buscar resposta pra cada ferida exposta, vai restar só cicatriz. Sua fé vou restabelecer. O segredo é adora além de tudo, que serei o seu escudo até a guerra acabar. Me adora além de tudo, que serei o seu escudo até a guerra acabar. Jesus é o seu escudo. Cada ferida exposta, Ele vai curar nessa manhã. Mas eu quero deixar para vocês uma palavra. Mas primeiro eu quero ler aqui, está conosco a minha irmã Lourdinha. Olha só, a irmã Lourdinha está conosco, Céu. Pedi para que... Perguntei dos irmãos, né? A irmã Lourdinha está na audiência, né? Nos mandou aqui, então uma benção ao programa. Mas eu quero trazer uma palavra, irmãos, para você que me escuta nessa manhã. O tempo já corre. Eu vou trazer uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 21. Essa mesma palavra se encontra em Marcos 9, 13, 32 e Lucas 9, 37, 45, que fala sobre a cura de um lunático. Que diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem
pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? Olha só. E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para o coalo, ou do outro lado de lá, e há de passar, e nada a vós será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha só, meus irmãos, que palavra, né? O relato da cura desse menino lunático, né, prescrita aqui no Mateus 17, 14, 21, apresenta uma poderosa lição sobre a fé, a oração, o jejum. Este evento ocorre logo após a transfiguração de Jesus, né? Logo após a transfiguração de Jesus, né? E o que seria a transfiguração de Jesus? Ela nos fala que a transfiguração de Jesus é como é narrada no Evangelho, simboliza a antecipação da glória de Cristo e do seu reino. E é uma manifestação de divindade de Jesus que nos fortalece a fé dos discípulos, e os preparar para a paixão, morte e ressurreição. A transfiguração também é um sinal da presença divina no mundo, lembrando que o reino de Deus é o próprio Cristo. Então esse é o significado, né, da transfiguração de Jesus, e onde ele revelou a sua glória. Pedro, Paulo e Tiago, ao descerem do monte, encontraram uma cena de desespero, né? Viram um pai aflito, um pai atormentado por um espírito maligno, né? E os discípulos incapazes de realizar a cura, né? Então essa passagem não apenas descarta a necessidade da fé verdadeira, mas também o poder da oração e do jejum para superar os obstáculos espirituais, né? Então, se nós orarmos e jejuarmos, né, nós vamos conseguir, né, a vencer tudo isso aí, conforme se falou. E é porque uma legião de demônios, uma casta de demônios, só se expulsa com jejum e oração, o que é consagrar-se para poder acontecer. E a mensagem dessa situação desesperadora, né, que nós vimos aqui, que Jesus, ao descer do monte, é imediatamente abordado por o pai desse menino, né? Desesperado, esse pai desesperado, que o seu filho é descrito como lunático, né? Sofredor, né? Isso é o significado. Lunático é uma pessoa que sofria muito, né? E jogando-se ao fogo e na água, a palavra nos diz, né? Uma clara manifestação de influência demoníaca. O termo lunático que isso refere-se a uma condição por uma condição de epilepsia, né? Exercitada por um espírito maligno.
Esse seria, né, a influência demoníaca, né, na vida desse menino. E o pai relata que levou o menino para os discípulos, olha só. Mas eles não puderam curar, né? Não puderam curá-lo não puderam curar. Esta incapacidade revela a fraqueza espiritual dos discípulos, né? Naquele momento em que a gravidade da condição desse menino. E por que eles não puderam expulsar, né? Então Jesus expressa uma frustração, né? E Jesus fala: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Diz ali, né, no 17. Até quando vós sofrerei? Essa declaração se reflete a decepção de Jesus com a falta de fé, tanto do discípulo quanto da multidão. Meus irmãos, a falta de fé é um tema corrente nos evangelhos. E aqui Jesus identifica como uma barreira que impede os discípulos de realizarem a cura. E assim é conosco. Muitas vezes nos pede para orar por alguém, mas se nós não tivermos fortalecido, não tivermos em comunhão, não tivermos em jejum, não tivermos feito as orações, né? Se não tivermos consagrado, nós não vamos conseguir mesmo que nos chama para orar por alguém com uma dor de dente. Se nós não tiver consagrado com jejum e oração, conforme fala essa palavra aqui, nós não conseguiremos. Então eu digo que para mim, digo para você que me escuta, você que conhece o Evangelho, jejue, ore, porque o momento que você for abordado para orar por alguém, você poder não passar vergonha. Porque se você não tiver consagrado, você não pode até nem ir orar por alguém, porque você vai passar vergonha. Então devemos estar preparados, estar em consagração, ter uma semana, um dia ou dois de jejum, buscar em oração de madrugada, pedir sabedoria para o Senhor, viver pela palavra de Deus, não viver no pecado. Porque se vivermos em pecado, não adianta nós nos disfarçarmos de ovelhas, né? Não adianta nos disfarçar. Nós não vamos conseguir, se nós estivermos no erro, nós não vamos conseguir orar por ninguém, vamos passar vergonha. Mas se tu tiver revestido, eu tiver revestido, Deus vai nos dar o poder, a graça. Nessa palavra, Jesus, em sua autoridade, repreende os demônios imediatamente, e o menino é curado. Meus irmãos, esse ato demonstra a soberania de Cristo sobre todos os poderes das trevas, e reforça a ideia de que onde há fé, o poder de Deus é manifesto. É manifesto, onde nós tivermos fé, onde a fé reforma montanhas, como ela fala aqui, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, basta. Você pode estar passando por um grande problema, por uma grande aflição, mas se você tiver essa fé, você vai consegui-la superá-lo. A simplicidade e a eficácia da ação de Jesus contrastam com a ineficácia dos discípulos.
destacando a necessidade de dependência total de Jesus. Os discípulos não estavam preparados, né? Esses discípulos não tiveram autoridade de Deus para orar, para expulsar esses demônios. Por quê? A própria palavra diz que eles não estavam preparados. Então, a lição de fé, meus irmãos, é oração e jejum, né? Aí esses discípulos perplexos perguntam a Jesus, em particular Jesus, por que não conseguiram expulsar os demônios? Jesus respondeu que foi por causa da vossa pouca fé. E ele explica: se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mover montanhas. O que simboliza a superação de grandes obstáculos. Jesus conclui dizendo: esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e com jejum. Aqui ele ensina que certas batalhas espirituais exigem uma preparação mais profunda, meus irmãos. Um fortalecimento de fé através de disciplina espiritual, como a oração e o jejum. É a disciplina que temos que ter, oração, jejum. O troço é simples. A aplicação desenvolvida de fé viva, crescente, né? A fé é essencial para experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Devemos buscar, meus irmãos, continuamente fortalecer a nossa fé através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com os outros crentes, porque nós temos que estar em comunhão com os crentes, com os nossos irmãos. Nós temos que ir às sexta-feira nos fortalecer nos cultos de oração. Eu ontem não fui, tinha um outro compromisso, mas eu procuro estar sempre em comunhão. Como é que a fé cresce? Ali, como fala ali em Romanos 10:17, nos diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então nós devemos nos alimentar dessa fé, meus irmãos, diariamente, com as promessas de Deus. A oração e jejum são ferramentas poderosas, meus irmãos, que nos aproxima de Deus e nos prepara para enfrentar as dificuldades espirituais. Quando nos deparamos com esses desafios que aparecem intransponíveis, devemos lembrar que através da oração fervorosa e do jejum, alinhamos o nosso espírito com o Espírito de Deus, tornando-nos mais receptivos com o poder e a direção dele. Confie, meu irmão, no seu poder em Jesus. A história do menino lunático nos lembra que Jesus tem todo o poder para curar e libertar. E seja qual for o desafio que enfrentamos, eu, você, podemos confiar que Ele é capaz de agir de forma poderosa em nossas vidas e nos enche, e Ele nos chama a confiar nele. Confiar completamente, sabendo que Ele é o suficiente para qualquer situação. Aí eu vou encerrar aqui, porque o tempo já se foi, mas nós poderíamos nos aprofundar um pouco mais nessa palavra, mas que você medite, Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento que estive aqui nessa presença, podendo levar a palavra do Senhor. Agradecer, meu Deus, pela minha vida, pela vida da Vitória, que está ali do outro lado do mistério. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um ouvinte,
E eu nessa manhã, Senhor, eu oro por essas pessoas que pediram oração. Senhor, eu não sei qual a necessidade, não sei o que seus filhos estão passando, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor tente com providência sobre a vida de teus filhos. Eu oro e coloco nas suas mãos e cremos na graça, na vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Eu estou na escuta do nosso pastor. Não deu tempo para ir no nós estávamos no estudo da intercessão. Tá bom, pastor? Um abraço aí. No próximo